Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens? Será que aquele versículo em Levítico que muitos mencionam é a palavra final sobre o assunto? Ou será que há mais nessa história do que parece? Hoje, vamos mergulhar profundamente nas Escrituras e desvendar a verdade por trás das tatuagens na Bíblia. Prepare-se para descobrir significados ocultos, histórias fascinantes e debates que atravessaram os séculos. Vamos começar essa jornada juntos e ver como uma prática tão antiga se conecta com a fé moderna. Imagine voltar no tempo, bem antes das máquinas modernas de tatuagem, antes dos estúdios de tatuagem e das agulhas de precisão. Estamos em uma época onde as civilizações antigas estavam apenas começando a explorar formas de autoexpressão e identidade. Marcas corporais, ou tatuagens, já estavam presentes e tinham significados profundos e variados. No Antigo Egito, por exemplo, as tatuagens eram frequentemente usadas para marcar sacerdotisas. Eram vistas como símbolos de devoção religiosa, um lembrete permanente da conexão entre o divino e o mortal. Avançando um pouco mais, entre as tribos celtas e germânicas, as tatuagens eram usadas como amuletos de proteção em batalha e como uma forma de honrar os ancestrais. Mas o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Para entender, precisamos mergulhar no livro de Levítico, escrito há milhares de anos, onde encontramos uma menção que intrigou e guiou muitas interpretações ao longo dos séculos. No capítulo 19, versículo 28, está escrito: "Não fareis cortes no vosso corpo por causa dos mortos, nem fareis tatuagem em vós mesmos. Eu sou o Senhor." Este versículo, inserido em um conjunto de leis destinadas a separar o povo de Israel das práticas pagãs de seus vizinhos, era uma diretiva clara contra as práticas que eram comuns em outras culturas da época. Mas a questão que permanece é: por quê? Qual era o verdadeiro propósito por trás dessa proibição? Para os israelitas, a integridade física era uma extensão de sua integridade espiritual. Marcar o corpo podia ser visto como um ato de profanação, uma alteração do que Deus havia criado perfeito. Era uma forma de distinguir-se dos rituais de luto e práticas religiosas pagãs que envolviam mutilações e tatuagens em homenagem aos mortos e aos deuses estrangeiros. Entretanto, a prática de marcar o corpo não desapareceu. À medida que as culturas evoluíram e se misturaram, o significado das tatuagens também mudou. Elas passaram a ser vistas não apenas como símbolos religiosos, mas também como expressões de identidade pessoal, status social e até mesmo como formas de arte. Hoje, ao olharmos para trás, vemos que as tatuagens têm um percurso fascinante, repleto de significados profundos e mudanças culturais. A cada marca, há uma história; a cada desenho, uma memória. E é essa jornada, desde os tempos bíblicos até a era moderna, que nos mostra como uma prática tão antiga continua a evoluir e a tocar nossas vidas de maneiras inesperadas. Quando abrimos a Bíblia e nos deparamos com o livro de Levítico, estamos entrando em um mundo antigo, cheio de normas e regulamentos que guiavam a vida dos israelitas. Este livro, atribuído a Moisés, é parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que formam a base da lei judaica. Dentro de Levítico, encontramos uma passagem que tem sido motivo de muita discussão: "Não fareis cortes no vosso corpo por causa dos mortos, nem fareis tatuagem em vós mesmos. Eu sou o Senhor." Levítico 19:28. Para entender plenamente este versículo, precisamos colocá-lo em seu contexto histórico e cultural. Os israelitas estavam cercados por culturas pagãs que praticavam rituais bem diferentes dos deles. Muitos desses rituais envolviam cortes e tatuagens como formas de luto ou de adoração a deuses estrangeiros. As marcas no corpo serviam como homenagens aos mortos ou como sinais de devoção a ídolos pagãos. Para os israelitas, que estavam constantemente sendo chamados a ser um povo separado e santo, essas práticas eram inaceitáveis. Levítico 19 faz parte de uma série de leis destinadas a manter a pureza e a santidade do povo de Israel. Deus estava estabelecendo uma identidade distinta para eles, uma identidade que se diferenciava claramente das nações ao redor. Não era apenas uma questão de aparência física, mas de fidelidade espiritual. Ao evitar essas práticas, os israelitas demonstravam sua lealdade a Deus e sua rejeição aos deuses pagãos. Mas a proibição de tatuagens em Levítico vai além de simplesmente evitar práticas pagãs.
Na visão dos israelitas, o corpo humano era visto como uma criação divina, algo sagrado que refletia a imagem de Deus. Alterar o corpo com cortes e tatuagens podia ser interpretado como uma violação dessa obra divina. Era uma forma de manter a integridade do corpo, respeitando-o como um templo sagrado. Apesar dessas proibições claras, a interpretação de Levítico 19:28 tem variado ao longo dos séculos. Algumas tradições cristãs mantiveram uma visão rigorosa contra tatuagens, enquanto outras começaram a reinterpretar o texto à luz de novos contextos culturais e sociais. A Bíblia, sendo um texto antigo, tem sido lida e relida em diversas eras, cada uma trazendo suas próprias perguntas e respostas. Hoje, muitas pessoas continuam a se perguntar o que essa passagem significa para nós. Será que ela ainda se aplica da mesma forma? Ou será que podemos entender as tatuagens de uma maneira nova, sem perder de vista os princípios de santidade e respeito ao corpo? Essa é uma questão que cada um precisa considerar cuidadosamente, olhando para a história, o contexto e, claro, para sua própria fé e entendimento. Ao fazermos isso, continuamos a dialogar com um texto que, mesmo após milhares de anos, ainda fala poderosamente às nossas vidas. Imagine por um momento que você está caminhando pelas ruas de uma antiga cidade bíblica. O som das conversas, o cheiro das especiarias e a visão de roupas coloridas ao vento preenchem o ambiente. Aqui, entre os muitos habitantes, você notaria algo intrigante: marcas nos corpos, símbolos que carregavam significados profundos. As tatuagens não eram apenas enfeites corporais, mas portadoras de histórias, promessas e identidades. Em várias culturas ao redor do mundo antigo, essas marcas tinham propósitos claros e significativos. Por exemplo, no Egito Antigo, tatuagens eram frequentemente vistas em sacerdotisas, simbolizando sua devoção aos deuses e seu papel espiritual. Os desenhos não eram meros adornos, mas representações de proteção e poder divino. Entre os hititas e babilônios, as tatuagens eram usadas para identificar prisioneiros escravos, uma marca de posse e identidade. No contexto bíblico, embora as tatuagens como as conhecemos hoje não fossem amplamente praticadas, as marcas no corpo tinham um simbolismo poderoso. O livro de Isaías menciona uma prática onde as pessoas gravavam no corpo sinais de luto e devoção. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Isaías 49:16. Esta passagem, embora poética, sugere uma marca permanente e profunda, uma lembrança constante de compromisso e amor. Além disso, na antiga Israel, a circuncisão era uma forma de marca corporal que simbolizava a aliança entre Deus e seu povo. Era um sinal visível de identidade religiosa e cultural, um compromisso com as leis e os preceitos divinos. Embora não fosse uma tatuagem, a circuncisão representava o mesmo conceito de uma marca permanente e significativa no corpo. Nos tempos de Jesus, a marca corporal mais significativa era a cicatriz. Os discípulos reconheceram Jesus ressuscitado pelas marcas dos cravos em suas mãos e pés, uma lembrança visível de seu sacrifício e amor eterno. Estas marcas se tornaram símbolos poderosos de fé e redenção, carregando um significado que transcende o tempo. Com o passar dos séculos, a interpretação e aceitação das tatuagens mudaram, mas o desejo de marcar o corpo com significados profundos permaneceu constante. Cada linha e símbolo tatuado contava uma história, refletia uma crença ou preservava uma memória. A história das tatuagens na Bíblia e seu significado não é apenas uma questão de simples interpretação de versículos. Ela é uma tapeçaria complexa, tecida por diversas visões e debates que se desenrolaram ao longo dos séculos. Cada era e cada comunidade cristã trouxe sua própria compreensão para o que essas marcas no corpo poderiam ou deveriam representar. Nos primeiros séculos do cristianismo, as tatuagens eram vistas com certa desconfiança. Os primeiros cristãos estavam mais preocupados em diferenciar-se das práticas pagãs ao seu redor, e muitas vezes as tatuagens eram associadas a cultos e rituais de adoração a deuses estrangeiros. Essa associação negativa levou muitos líderes da igreja a condenar as tatuagens como práticas contrárias à fé cristã. No entanto, isso não significa que todos os cristãos eram unânimes em suas opiniões. Em algumas regiões, especialmente onde o cristianismo estava em contato direto com culturas que usavam tatuagens para significados espirituais ou sociais, houve uma certa flexibilidade.
Havia relatos de soldados cristãos que marcavam seus corpos com símbolos religiosos como forma de proteção divina durante as batalhas. Estas tatuagens eram vistas como uma declaração pública de fé e uma busca por bênçãos e proteção. À medida que o cristianismo se espalhava e se tornava a religião dominante no Império Romano, a atitude em relação às tatuagens começou a mudar. Durante a Idade Média, a prática de marcar o corpo com tatuagens praticamente desapareceu na Europa, devido às fortes influências da Igreja. As tatuagens foram vistas como uma prática bárbara, relegada às margens da sociedade e muitas vezes associada a punições e escravidão. Foi somente durante a era das explorações e dos encontros culturais no Renascimento que a Europa redescobriu as tatuagens. Exploradores e marinheiros voltavam de suas viagens com marcas exóticas, contando histórias de tribos que usavam tatuagens como símbolos de identidade, bravura e conexão espiritual. Isso trouxe uma nova onda de interesse e curiosidade, mas também de controvérsia. No século XX, com a crescente aceitação das tatuagens como uma forma de arte e expressão pessoal, as igrejas começaram a reavaliar suas posições. Surgiram debates teológicos sobre a interpretação de Levítico 19:28 e a relevância de tais leis antigas para os cristãos modernos. Alguns líderes religiosos mantiveram uma postura rígida, insistindo que as tatuagens ainda eram contrárias aos princípios bíblicos. Outros, porém, adotaram uma visão mais liberal, argumentando que o espírito da lei deveria ser entendido no contexto de evitar práticas pagãs e que as tatuagens modernas, quando feitas com motivos pessoais ou espirituais, não necessariamente violavam essa premissa. Hoje, encontramos uma diversidade de opiniões dentro do cristianismo. Alguns veem as tatuagens como uma forma legítima de expressão de fé, marcando seus corpos com símbolos religiosos ou versículos bíblicos. Outros preferem manter uma abordagem mais tradicional, evitando tatuagens em respeito às interpretações históricas das Escrituras. Nos dias de hoje, a visão sobre tatuagens passou por uma transformação significativa, especialmente dentro da comunidade cristã. O que antes era visto com suspeita e, muitas vezes, condenação, agora é frequentemente interpretado através de lentes mais contemporâneas e personalizadas. No mundo moderno, tatuagens se tornaram uma forma popular de expressão pessoal. Para muitos cristãos, essas marcas na pele são uma maneira de externalizar sua fé, contar suas histórias e expressar suas jornadas espirituais. Em vez de ver as tatuagens como uma violação das Escrituras, muitos fiéis as consideram um testemunho de sua caminhada com Deus. Um exemplo comum são os versículos bíblicos tatuados. Para alguns, ter um trecho das Escrituras inscrito em sua pele serve como um lembrete constante do amor, da graça e das promessas de Deus. É como carregar uma oração permanente, uma declaração de fé visível que pode inspirar tanto o portador quanto aqueles ao seu redor. Símbolos religiosos, como cruzes, peixes, uistis, símbolo dos primeiros cristãos, ou até mesmo imagens de Jesus ou santos, são outras formas populares de tatuagens entre os cristãos. Esses símbolos não são apenas estéticos, mas carregam um profundo significado espiritual. Eles representam um compromisso com a fé, uma declaração de identidade cristã e, às vezes, uma homenagem à proteção divina. Mas não são apenas os símbolos claramente religiosos que têm significado. Muitas vezes, as tatuagens podem contar histórias de superação, cura e transformação. Para alguns, uma tatuagem pode marcar um momento de redenção ou um ponto de virada espiritual em suas vidas. Essas marcas podem ser testemunhos visíveis de como a fé cristã os ajudou a superar desafios, lidar com perdas ou encontrar um propósito. Claro, a decisão de fazer uma tatuagem é pessoal e pode variar amplamente entre os cristãos. Alguns ainda preferem aderir às interpretações tradicionais das Escrituras que desencorajam qualquer modificação do corpo. Para esses indivíduos, a integridade do corpo como templo do Espírito Santo é de suma importância, e eles optam por honrar esse princípio mantendo a pele intacta. No entanto, em muitas congregações modernas, há uma aceitação crescente de tatuagens, desde que sejam feitas com um espírito de reverência e significado. As igrejas estão se tornando mais inclusivas e compreensivas, reconhecendo que a forma como os indivíduos expressam sua fé pode ser tão diversa quanto as próprias pessoas. O interessante é ver como a arte da tatuagem, uma prática com raízes tão antigas, encontrou um novo significado e propósito na fé cristã contemporânea.
Ela se tornou uma tela onde histórias de esperança, fé e amor são eternizadas. As tatuagens, uma vez consideradas tabu, agora podem ser vistas como expressões vibrantes da jornada espiritual de alguém. Em última análise, a reflexão moderna sobre tatuagens no cristianismo nos lembra que a fé é algo profundamente pessoal e dinâmico. Cada cristão é convidado a buscar entendimento e orientação espiritual para tomar decisões que ressoem com suas convicções e experiências de vida. E, assim, as tatuagens se tornam parte dessa jornada contínua de fé e descoberta.